Olá pessoal, dentro da proposta nossa de sempre que possível fazer uma relação entre o mundo da animação, a nerdologia, né? Nerdologia, o mundo nerd, quadrinhos, animes, filmes e o conhecimento espiritual. A gente viu agora no volume 18 do mangá Berserk uma coisa curiosa que nos chamou a atenção. Nesse volume, Berserk está à volta com a perseguição da igreja que existe naquele mundo, né? Que é muito similar à Igreja Católica, mas isso é diferente. E a guerreira, que é a pessoa que está liderando o grupo que está perseguindo o espadachim negro, que é o Berserk, ela é muito devota, inclusive faz cilício, né? Ela se chicoteia à noite, que era uma coisa típica da espiritualidade católica, a coisa de se chicotear. E o Berserk, ele tem um companheiro que é o alívio cômico, né? Já que o Berserk é um mangá muito violento, o alívio cômico é o Puck. O Puck é uma fada, e o próprio nome do Puck é uma homenagem da obra de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Então é uma homenagem, né? O Puck é o nome dele. E o que eu achei curioso é que tem um momento que o Berserk captura para fugir, né? Ele tinha sido capturado, ele consegue fugir e leva a comandante de refém. E a comandante e o Puck tenta chegar para ela e falar com ela que ele é assim meio violento, mas ele é do bem. E ela não consegue vê-lo. Então, vamos lá. Nesse mundo, né, as pessoas conseguem ver normalmente as fadas. O Berserk não só vê o Puck, como inclusive boa parte do tempo indiferente, até que ele vê que o Puck pode ajudar ele em certas enrascadas, né? Levar a chave quando ele está aprisionado numa masmorra. Porque o Puck é pequenininho, é uma fada de no máximo 15 centímetros. Então ele é uma coisa visível, todas as pessoas veem nesse mundo as fadas, mas ela não vê. E aí é que está o gancho que eu queria usar para falar, né, comentar. O fato de ela ser uma devota de Deus, né, de uma igreja, e ela não conseguir ver o Puck. E ele meio que já sabe o Puck dizer que já sabe que tem pessoas que não conseguem vê-lo. E não conseguem vê-lo porque a sua crença não admite essa existência. Então olha só que coisa interessante. A crença dela, como a crença dela não cabe o horizonte de fadas, isso não é uma coisa que a crença dela abarque, ela simplesmente não consegue enxergar o Puck. Então, transferindo isso para o conhecimento espiritual, isso até certo nível acontece. Até certo nível isso acontece. Muitas pessoas poderiam estar vendo a realidade espiritual, não fosse o bloqueio que suas crenças causam. As crenças
muitas vezes elas abortam a experiência espiritual. Um dos principais bloqueios é a ideia de demônio, a ideia de diabo, a ideia de que na realidade espiritual o que te aguarda é o mal. Então isso cria um bloqueio terrível. O segundo bloqueio é o medo. Ele é segundo em termos de profundidade, mas ele é maior em termos de abrangência de pessoas. Porque o medo atinge todas as pessoas, não só de uma crença específica, mas até mesmo espíritas, espiritualistas. O medo faz com que o bloqueio da clarividência seja uma defesa para o equilíbrio emocional da pessoa. É uma defesa instintiva. Então, eu não estou dizendo que todas as pessoas hoje poderiam estar vendo a realidade espiritual e não veem por negação, não é isso. Eu estou dizendo que muitas pessoas poderiam têm a clarividência, mas que a bloqueiam. E elas bloqueiam muitas vezes de forma inconsciente. Algumas crianças que têm vidência, clarividência, muitas vezes vão em locais, os pais ficam desesperados porque a criança está vendo a realidade espiritual. Muitas vezes a própria criança chora com isso e alguns centros fecham, dão passes para fechar os centros. Eu, particularmente, não recomendo. Se uma pessoa vem naturalmente com isso, sobretudo criança, isso nem é um dom, às vezes, na criança. A clarividência, ela some naturalmente. E os processos de assédio, que podem causar a ela medo, devem ser tratados de outra forma, com culto do evangelho no lar, disciplina dos pais, moralização da família, e não simplesmente bloqueio. Bloqueio é antinatural no caso, mas tudo bem. Há pessoas que fazem, a gente entende. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. No caso do mangá, eu achei curioso o fato dela não ver, porque o seu sistema de crença bloqueia. E isso é uma realidade também. Mesmo para quem tem clarividência, a pessoa só consegue ver aquilo que o seu sistema de crença permite. A clarividência, ela é algo relacionado ao parapsiquismo, à paranormalidade. É uma faculdade anímica do ser que também pode se desdobrar, né, como dupla vista que é, uma faculdade mediúnica. Então ela é uma faculdade medianímica, porque você pode entrar em contato com a realidade espiritual. E esse contato, ele pode ser devido à própria faculdade da pessoa ou estimulado pelos espíritos, sejam guias, sejam aliados, sejam espíritos maus. Mas geralmente são guias espirituais ou aliados que proporcionam uma ou outra clarividência, sobretudo quando é para dar alguma dica, alguma informação e tudo mais. No caso do Berserk, ela tem um bloqueio que a impede de ver o seu horizonte. Na antropologia, isso existe também. Existe um estudo na antropologia sobre a incapacidade de certos povos de verem coisas que elas não compreendem. Então não é que ela não veja, simplesmente o processo cognitivo dela é incapaz de perceber certas nuances. É incapaz de diferenciar
certas nuances. Então a clarividência, o fato da menina não ver o Puck, a gente encontra uma correspondência na realidade espiritual, porque de fato, dependendo do sistema de crenças da pessoa, ela é incapaz de enxergar certas coisas, não só espirituais, mas também as coisas espirituais. E mesmo entre aqueles que têm clarividência, e isso é bem mais comum do que o outro caso, o de não enxergar, quem já possui a clarividência, muitas vezes só vai conseguir perceber aquilo que faz parte do seu sistema de crença. Então vamos explicar isso. Se a clarividência dela for natural, se ela estiver sentada, olhando no parque, e ativar a sua clarividência, ela só vai ver aquilo a qual ela é afim, a qual ela aceita e a qual lhe é confortável, ok? Mas isso pode ser modificado quando acontece interferência espiritual. Então o mentor espiritual pode fazer com que ela veja algo que não lhe é comum. Então isso amplia a sua capacidade, mas não é espontâneo. Agora, mesmo assim, ele só vai conseguir fazer com que a pessoa veja em duas circunstâncias. Primeiro, a afinidade dele com a pessoa, com o clarividente. E segundo, mesmo que não seja algo habitual para o clarividente, aquilo precisa ser algo que faça parte, pelo menos, de uma possibilidade. Daí uma coisa que a gente sempre conversa no Arautos, que é a importância do estudo, da pessoa ter estudo, gente, não é só estudo intelectual, cansativo, desinteressante, mas leitura mesmo, ópera, conhecer, por exemplo, obra de Shakespeare, alguma coisa, um filme de Shakespeare, um livro, um quadrinho, literatura em geral, gostar um pouco de história, lendas, tudo isso enriquece o arcabouço psíquico do clarividente e do médium. Agora, não é obrigatório, a gente fala isso, mas não é obrigatório, porque a pessoa adulta não vai fazer nada que ela não sinta motivada em fazer. Então não é que seja obrigatório fazer, mas se o fizer, vai ampliar as suas possibilidades e vai ampliar os recursos que a espiritualidade pode usar com o clarividente. Outra coisa que eu acho interessante, importante e pertinente falar é que a clarividência, ela não é algo miraculoso, não é algo que surge em algumas pessoas e que vai desaparecer. Ela é o destino de todos. O futuro evolutivo da humanidade, todos a possuirão. Isso é uma questão natural. Então a gente precisa começar a compreender que todas as coisas que serão natural para a humanidade no futuro, elas não podem ser simplesmente negligenciadas. Elas precisam ser estudadas, analisadas, como o Kardec fez muito bem, vendo as suas vantagens, as suas desvantagens, as suas possibilidades para assistência, porque ela é o destino natural para todos. Então negá-la, ignorá-la é perfeitamente possível. As pessoas podem ignorar isso completamente, mas é importante que as pessoas saibam que isso é o destino, é o futuro. Não é privilégio, não é coisa para santos, para seres especiais. Isso é uma coisa natural e que, na medida em que as pessoas e o mundo fosse desreprimindo
dessas ideias mais repressivas, mais materialistas, mais violentas, isso vai ser cada vez mais presente entre as pessoas. Então nós temos que também começar a naturalizar isso, e nós, com conhecimento espírita, podemos dar às pessoas uma ferramenta fundamental para a observação clarividente. Duas coisas fundamentais, que são, primeiro, tirar a ideia do demônio, que não existe. O que existe na realidade espiritual são pessoas desencarnadas. E segundo, naturalizar isso para que a pessoa entenda que ela é um espírito imortal e que nós estamos o tempo todo em comunhão com essa realidade extrafísica. Então é isso, gente. Curioso o fato da menina reprimida dogmaticamente não conseguir ver a realidade diante dos seus olhos. A gente lembra de um episódio quando um disco voador, um objeto voador não identificado, apareceu na Transbrasil nos anos 80, e o piloto do avião pediu para todas as pessoas olharem. E havia um cardeal no avião, e ele disse que, quando foi entrevistado, disse que ouviu o que o piloto falou, porque o piloto pediu para todos olharem, mas que ele, apesar de estar sentado próximo à janela, não teve curiosidade para virar o olho. Então esses bloqueios que a gente cria através das crenças, isso é real, né? Ele, segundo, eu vou me basear, ele é um cardeal, uma pessoa séria, vou me basear no que ele disse. Ele disse que não teve curiosidade de virar o rosto. Não importa se ele virou ou se não virou. O que importa é que a resposta dele já mostra essa repressão. E ao contrário do que a gente possa imaginar, a repressão, ela não é o caminho da evolução. A gente precisa desdramatizar o fenômeno paranormal, como Kardec fez. E muitas vezes a gente faz o caminho contrário. A gente cria um melodrama com um processo da mediunidade e das faculdades paranormais. Isso, como eu falei, é o futuro, e a gente deve procurar desdramatizar isso sempre tirar isso, o véu das coisas, como se tivesse um tabu, uma coisa do mal, uma coisa perigosa. Na verdade, perigosa é nossos pensamentos, perigosas são nossas escolhas, perigoso é falar mal dos outros, é odiar, perigoso é não fazer nada de bom, é passar uma vida inteira sem ser útil, né? As faculdades paranormais, elas são instrumentos que podem ser utilizados para o bem e para o autoconhecimento. Então, é o destino de todos nos mundos superiores, nos mundos mais evoluídos, todo mundo sai do corpo e todo mundo tem clarividência. Então, a gente não pode simplesmente tampar o sol com a peneira. Ao contrário, a gente deve ter uma relação tranquila com isso, possuindo, desdramatizar. E quem não possuir, não idolatrar quem tem. Ok, gente, ficamos por aqui. Foi mais um gancho que a gente achou na literatura. Até o próximo vídeo.